Fala pessoal, beleza? Boa tarde, Luciano aqui. Vamos para mais um recap, tá? Dia 23 do 1. Mini índice, contexto e movimentação do preço, beleza? Então, começando aqui, pessoal, pelo semanal, só retomando aquela ideia do ciclo, né, bem breve. Microcanal, primeira correção L1, continuidade, segunda correção L2. Microcanais tendem a migrar para canais estreitos, tá? Então, a expectativa ainda é que o mercado tenha, né, um desenvolvimento de alta, visto esse ciclo. Aqui também confirmou o rompimento que a gente tem, né, os gaps abertos, tá? Então a gente tem o nosso alvo marcado ali. No gráfico diário, pessoal, o mercado não conseguiu romper essa região, né, de 38,2, tá, dessa perna. Então ainda estamos trabalhando aqui, né, em cima do 38,2. Então, com movimentação macro, até o presente momento a correção é uma correção breve, tá? É uma correção curta e rasa. É, mas falando do gráfico diário, né? E aqui, né, a primeira retomada, né, a primeira barra de tendência de alta, né, que o mercado nos apresenta. Aqui, né, tivemos o gap de média, né, a gente teve aqui nossas duas barras completas, pois antes disso aqui era a tendência. E aí gap de média é aquela ideia, né, de expressão dos vendidos. Isso daqui pode, né, migrar para um conceito, né, de lateralidade, onde ele pode começar a dar venda alta. Ficou um gapzinho aberto aqui, né? Ele pode dar venda alta, visto que já teve a expressão dos vendidos, mas em forte tendência, né, o mercado acaba retomando, tá? E dando continuidade na tendência, tá? Mas é uma primeira expressão que geraria a ideia de que você pode ter uma MTR, uma reversão majoritária de tendência, tá? Já que o gap de média em si, né, ele precede a ideia da MTR, porque normalmente quando você tem o gap de média, você também tem a quebra, né, da sua LTA, né? Aí você tem a quebra da linha de tendência, tá bom? Então, vindo aqui para os 60 minutos, pessoal, a gente ainda tinha, né, uma movimentação bem difícil, tá, para os comprados. E aí essa movimentação lá nos 5 minutos se desenvolveu num canal amplo, né, um canal amplo complexo, com correções profundas, muito parecida com lateralidade, né, onde compradores e vendedores ganhavam dinheiro durante a movimentação de alta. Então aqui nos 60 minutos a gente tinha esse canal, tá? Então a gente tinha aqui um canal de baixo. A primeira mudança de estrutura, né, seria necessário que o mercado viesse acima dessa máxima, tá? Qualquer movimentação abaixo dessa máxima, né, poderia até mesmo levar o mercado novamente a nova mínima. Por quê? Porque ele falha em retomar uma estrutura de alta, ele pode muito bem, né, descer a ponto de tentar continuar mantendo a estrutura vigente, tá? Já que 80% das tentativas de reversão em tendência vão falhar. Então, se ele não consegue renovar isso aqui, a melhor expectativa seria que o mercado continuasse a tendência de baixa, tá? Agora temos o gap de média aqui no M60, tá? Então, agora temos aqui um gap de média. O que é o gap de média? São as duas barras, né, completas aqui acima da média móvel de 20, depois, né, de uma tendência. Tá? Tendência, pelo menos 20 barras ali, trabalhando abaixo da média móvel de 20. Então, agora temos um gap de média, temos uma expressão dos comprados. Nem sempre o mercado faz, né, a venda da MTR. Tá? A MTR, né, seria a ideia de pegar a MTR, né, seria a venda do gap de média, seria que o mercado viesse, por exemplo, fazer um fundo duplo. Preferencialmente um fundo duplo mais alto, né, que não chegue, né, a mudar novamente a estrutura. Porque se ele renova mínimo, fica um pouco mais complexo da gente pensar, até mesmo em lateralidade, tá? Por quê? Porque ele pode estar montando uma nova estrutura de baixa e subir menos e descer mais. Então, é mais interessante quando a gente tem um gap de média e esse gap de média deixa um fundo duplo mais alto, né, e aí tem uma retomada. Para aquele pensamento da MTR, tá? Da reversão majoritária de tendência. Assim como o gráfico diário, pessoal, vocês viram que demorou para o gap de média ter a primeira barra de retorno, né? Ter aquela movimentação de alta. Então, o Brooks ele fala que setup, por exemplo, como esse, ele não tem aquela expectativa de vir direto, tá? O mercado pode ainda atingir algo e depois ter uma correção. Mas aqui, né, agora a gente tem uma pequena mudança, né? Por quê? Porque aqui agora a gente tem um rompimento. E se a gente tem rompimento, né, confirmado, a gente tem gap, a gente tem barra de continuidade, a gente tem agora um primeiro alvo, né, interessante. Por quê? Porque agora eu tenho rompimento, eu tenho gap, eu tenho barra de continuidade. Então, agora a expectativa melhor, né, é que o mercado dê pelo menos esse primeiro alvo. Aqui, junto desse primeiro alvo, você pode deixar marcado, né, esse gap pré-rompimento, tá? Ainda pensando dentro daquela lógica que a gente conversou sobre o IPOF, né, sobre flip, né? Então, se o mercado ele falha, né, em flipar esse gap, se ele só testa essa região e volta a descer, ainda assim seria uma boa região para os vendidos participarem. E aí esse gap de média aqui poderia até mesmo ter uma reação um pouco melhor, um pouco mais forte. Mas, a princípio, né, como a gente tem esse alvo, vai ser melhor, né, por exemplo, para amanhã, a gente trabalhar no modo comprado, tá? Mesmo ele tendo dados alvos micro, né,
Agora a gente tem um alvo melhor, né? A gente tem um alvo aqui, ó, aproximadamente 800 pontos para cima, tá? Então a gente tem essa expectativa de alvo por conta do rompimento e porque agora a estrutura mudou para a lateralidade ou tendência, né? Ou reversão, tá bom? Então aqui, vindo para o 15 minutos, pessoal, aqui no 15 minutos, né, tinha algumas possibilidades de você marcar algumas wedges, tá? Só que a movimentação do preço, né, ela não desenvolvia, né, uma continuidade em movimentação de baixa, tá? Ele rompe, né, a LTB, né, daquele canal, tá? Então tem o rompimento da LTB, demorou para romper, não foi uma movimentação fácil, né? A gente ficou vendo Big Up, Big Down, então muito se parecia, né, é o ciclo, né, de canal amplo, ele se parece muito com a lateralidade, porque ambos, né, conseguem ganhar dinheiro. Aqui, esse rompimento aqui, ele se deu já com a segunda barra do dia, né, porque a gente ficou com o gap aberto. Ele veio, pagou o primeiro alvo, né, dessa movimentação, tá? O primeiro alvo bem aqui, ó, onde teve uma grande pausa, né, teve uma boa barra de baixa aqui, só que ela não consegue mudar a estrutura, tá? Depois, lá mais para o final do dia, né, ele veio aqui pagar o segundo alvo dessa movimentação, tá? Outro alvo, né, que ficou intraday, né, de rompimento, acho que aqui agora seria melhor a gente ir para os 5 minutos, tá? Para a gente partir para isso. Mais barras azuis aqui, ó, no M15, então movimento, né, seria mais interessante você trabalhar a favor dessa movimentação. Apesar de no tempo macro ser bem complexo isso, tá? Por quê? Porque nos 60 minutos, até o mercado fazer essa nova máxima, ele poderia falhar por aqui. E aí a gente estava contra a tendência aqui no M60, tá? Então, essa movimentação não foi uma movimentação fácil, seria melhor entrar baixo, né, nessas movimentações para pegar essas movimentações do preço, esses alvos. Então aqui, né, o primeiro rompimento intraday foi esse aqui, pessoal. Tá? O primeiro rompimento intraday foi este pivô, certo? Por que este pivô, Luciano? Esse pivô aqui, pessoal, ele até deixou um pequeno gap aqui. Não teve boa continuidade, voltou, fez um pullback, né? E depois disso ele volta a subir, faz uma quarta puxada, né? A gente já tinha tido uma, duas, três, após três puxadas, né? O Brooks fala pra gente dar uma pausa, por exemplo, em compras imediatas, né? Porque o mercado pode apresentar uma lateralidade, uma correção TBTL, e aí ele faz um fundo mais alto e volta a subir. Aqui tinha deixado uma região de gap, ó, tá? Também. Essa região de gap aqui é uma boa região, né, para recompra, tá? Dentro do estudo de tendências, né? Aquela volta em regiões de gap aberto, bem como dentro da ideia de smart money, né? E aqui o mercado volta, né? Faz uma mínima minoritária. Por que uma mínima minoritária? Porque a partir daqui, pessoal, eu pude trabalhar, né, projeção de pivô. Né? A partir do momento que eu tenho rompimento, eu posso trabalhar a projeção de pivô. E aqui era o primeiro alvo. Assim como aqui também era o primeiro alvo do 15, né? Aquele primeiro alvo macro. Depois, né, uma segunda projeção, seria o segundo alvo aqui. E o terceiro alvo, né, que ele veio atingir aqui já ao final do dia. Tá? Então, deste pivô aqui, né, intraday ele acabou pagando, né, todas as projeções de alvo. Até aqui, canal amplo, canal amplo, canal amplo. Bem aqui teve um novo rompimento. Né? Você vê que aqui, né, ele acaba quebrando acima desse outro topo e tendo continuidade. Até então, as movimentações iniciais, né, se você observasse, né, você ia ver que aqui tem uma falha, certo? Uma falha de rompimento, mas ele mantém a estrutura do dia, né? Ele não renova a mínima, ele volta a subir e renova a máxima. Por que esse alvo aqui você pode continuar usando ele? Porque o mercado não perdeu esse fundo. Né? Se ele perde esse fundo aqui, esse alvo ele deixa de existir, porque isso aqui se torna ali uma ampla lateralidade, aí você ia ter que projetar a ideia da lateralidade se continuasse subindo. Tá? Mas enquanto ele não perde a mínima de onde você está projetando o seu alvo, né? E você tem expectativa de alvos para cima, você ainda tinha do 15 lá também, que rompeu já nas barras iniciais, é melhor, né? Tá trabalhando ali a questão de alvos para cima. Aqui ficou uma movimentação difícil, né? Porque aqui formou uma wedge, né? E aqui ele renovou, né, a inflexão, né? O Brooks trabalharia isso daqui da seguinte maneira, né? Que aqui você traça uma wedge, aqui você poderia traçar uma outra wedge, tá? E aqui você poderia traçar inclusive uma outra wedge, tá? Por quê? Porque ele acaba trabalhando essa projeção de várias linhas. Para quê? Para ver se essa movimentação apresenta rompimento. Se ela apresenta rompimento, continuidade, duas pernas para cima. Se ela falha, né, você talvez possa trabalhar, né, na ponta contrária. Tá? Então, essa é a ideia, né, de você pegar essas movimentações quanto ao wedge. E aí, quando ele renova a inflexão, fica até a ideia, né, de que o mercado venha fazer uma perna 2 de baixo. Só que aí ele renova a máxima antes de fazer essa perna 2. Tá? Aqui ele falhou em tentar, depois ele vem e faz uma nova mínima. As correções do dia, né, da parte da manhã, foram praticamente todas, né, na região do 61.8. Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu apagar esse fio aqui.
Aqui está o 61.8, né, pessoal? Essa primeira linha pontilhada, aqui é o 50%, aqui é o 38.2. As correções vinham até a região de 61.8, 50%, 61.8, 61.8, tá? E o mercado veio, né, sem, né, perder o 61.8, sem também montar uma estrutura, né, de pontos majoritários. Então, sempre que ele deixava a região de fundo, mesmo quando ele tentou renovar, ele acabava não tendo a continuidade. Para você trabalhar projeção para baixo, você precisa de quê? De barra, né? Você precisa do rompimento real, né? Você precisa de gap, para quê? Para que você possa trabalhar a projeção de alvo. E aqui você pôde, né? Aqui já no final, na parte da tarde, né? Ele deixou rompimento, deixou gap, deixou algumas barras de continuidade, né? E aí ele tinha o primeiro alvo que ele veio dar aqui ao final do dia, tá? Então aqui ele ainda fez um gap de média, né, pessoal? Só para a gente retomar aqui a ideia do gap de média, ó. Aqui você teve, né, uma movimentação de tendência, o preço começa a trabalhar acima da 20, e aí eu tenho aqui 29 barras trabalhando acima da 20, ele não chega a fazer, né, o 2HM aqui, né, de forma direta, como a gente falou, né, os setups não têm a obrigatoriedade dentro daquilo que o Brooks fala, no mercado pode fazer algum tipo de estrutura para poder vir a ter algum tipo de reflexo, tá, na movimentação do preço. Aqui no minuto, né, você até via uma pequena possibilidade de wedge, tá? Mais visível aqui no minuto, aqui bem mais complicado de se ver, mas aqui você teve o gap de média, né, as duas barras completas aqui abaixo da média móvel de 20, ele faz esse gap de média e a partir disso ele retoma. Inclusive, né, ele acaba retomando, tá, a tendência, né, ele acaba voltando a fazer novas máximas, tá, intraday. Até o presente momento, né, ele volta, né, para a movimentação de tendência. A gente tem aqui 18 barras ali dentro dessa movimentação. Só dá uma olhadinha no 15 minutos para ver se a gente virou tendência aqui também, só para pensamento para amanhã. Então aqui a gente está trabalhando acima da 20, né? A gente teve 0 fechamentos, né, abaixo da média móvel de 20, tá? Então a gente tem todos os fechamentos do dia acima da 20, 37 candles, então assim, o mercado gastaria mais de energia agora para reverter essa movimentação. E agora a gente tem aquele alvo lá dos 60, né? Então agora a gente tem realmente agora uma expectativa de que o mercado pode vir a níveis mais altos, tá? Então, atenção, caso o mercado venha fazer um gap de média aqui, né, no 15 minutos, que é um tempo gráfico mais interessante, inclusive, para ditar a tendência para a gente, fazer um gap de média aqui, não sendo um micro canal, né, pessoal? É interessante aí a gente estar pensando numa situação de compra, tá? O que seria a ideia do micro canal? Seria o mercado vir e fazer isso aqui, ó. Opa, deixa eu só trocar a cor aqui. Seria o mercado, né, fazer isso aqui, ó. Microcanal, né? Ele reinicia o ciclo. Então, apesar de eu ter um ciclo aqui de alta, né, que é um canal estreito de alta, um microcanal ele reiniciaria o ciclo mudaria para um ciclo de baixa, onde, né, uma tentativa de retomada aqui, uma H1, né, poderia muito bem ser vendida e ter continuidade, tá, da movimentação de queda. Até porque a gente ainda tem a possibilidade do gap de média lá do M60, né? A gente tem que sempre linkar as coisas. A gente tem alvo para cima? Tem, mas ele pode apresentar algum tipo de correção, né? E aí a gente tem que observar até onde vem essa correção para a gente poder pensar na retomada. Quanto a isso, fica os níveis de FIBO, né? 38,2%, 50%, 61,8%, que está bem aqui, tá para o dia anterior, 50% aqui, 38, 61,8%. Tá? Então, interessante deixar marcado de toda essa perna, por quê? Porque são níveis de retração, e níveis de retração podem apresentar algum tipo de reflexo, como apresentou hoje. Tá? Aqui nos 5 minutos, também volta a ser tendência, volta a trabalhar acima da 20, não tem de novo, né, aqui fechamentos abaixo da 20. Então o mercado está forte, né? O mercado ganhou realmente um melhor impulso, né? E aí para amanhã, né? Agora que você tem alvos para cima, né? Aí agora fica vendido, você precisa de rompimento, tá? Então para pensar na venda, tem um bom rompimento, né? Tenha rompimento, gap, para que você trabalhe algum tipo de projeção. Mas agora, né, talvez não seja interessante você buscar segundos, terceiros alvos, tá? Vendido. Porque tem aquela possibilidade ali de alvo do M60, beleza? Então, no vídeo de hoje era isso, pessoal. Para um amigo que perguntou, né, sobre entradas aqui, sobre possibilidade de ingresso de trade, né, regiões, né, do 61.8 são regiões de pullback, tá? São consideradas regiões de pullback. Então, se você, né, para você ter um pouco mais de confiança, né, é interessante que você, né, faça backtest, tá, dessas movimentações. Tem momento que não vale a pena você fazer o ingresso, por exemplo, aqui, ó, né, aqui tem um gatilho de compra, mas a barra aqui para os 5 minutos, né, ela já está muito próxima da região de topo. E o que você viu anteriormente? O mercado falhar, né, quando ele fez nova máxima. E aí,
dependendo do ciclo, né, que como é hoje, o ciclo de canal amplo, ele estava subindo contra a tendência de tempo maior, os vendidos podiam participar bastante. E aí o que você não quer? Você não quer vender próximo do topo. Se você não quer comprar próximo do topo. Porque se você compra próximo do topo, você está comprando próximo da correção. E aí é mais interessante quando você tem, por exemplo, essa barra aqui, uma excelente 2BR na M20. O que faltou para essa barra aqui ter um gatilho? Faltou o rompimento dessa máxima pela segunda vela. Aí seria uma relação melhor. Só que você tem que entrar e você tem que sair, né? Porque é um ciclo que fica voltando, né? Senão você fica positivo, você fica negativo, fica positivo, fica negativo. Então é um ciclo que você compra pullback, né? Aqui você teve outra oportunidade, tá? Tinha espaço até o topo. Aqui, né, outra oportunidade, né? Tinha espaço até o topo, certo? E aí depois daqui que ele rompe, né? Finalmente tem um rompimento, porque até então tudo era falha, né, de rompimento. E depois daqui de alfa, né? Aqui também seria mais complexo, né, pessoal? Porque ele tinha acabado de renovar a mínima, né? Ele renovou a mínima, era minoritária, era majoritária, você fica na dúvida, aqui fica mais complexo você entrar, né? Aqui realmente seria bem mais complexo. Aqui pós rompimento e tendo a projeção de alvo, aí sim, né, você participar e pegar alguns gatilhos, né, seria mais interessante. Aqui é o topo duplo, tá? Era aquela região de topo duplo, o outro topo duplo lá do M60, tá bom? Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso. Bons trades amanhã. Valeu, forte abraço e até mais.